Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar falando sobre índices de liquidez. Para começar, o que é um índice de liquidez? Índices de liquidez medem a capacidade de uma empresa satisfazer suas obrigações de curto prazo. Refere-se à solvência da situação financeira global da empresa. Quais são esses índices de liquidez, Marcos? Nós temos a liquidez geral. Liquidez geral é igual ao ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, liquidez geral é igual ao ativo total dividido pelo passivo total. A liquidez geral indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis para fazer face às suas dívidas. Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior o ativo em relação ao passivo, melhor. Porque isso quer dizer que a empresa está operando mais com capital próprio e menos com capital de terceiros. Na verdade, não é melhor ou pior. É só que o risco dessa empresa é menor. Se ela está operando com mais capital próprio, o risco dessa empresa é menor. O risco de insolvência dessa empresa é menor. Se ela está operando mais com capital de terceiros, o risco dessa empresa é maior. O risco de insolvência dessa empresa é maior. Agora, pode ser que ela tenha pego esse capital de terceiros, captado esse capital, por um juros baixo, esteja utilizando esse valor para aumentar a produção da empresa, aumentar a quantidade de serviços ofertados e com isso consiga ter um resultado melhor. Então não necessariamente é melhor ou pior, mas o risco é maior. Agora nós temos a liquidez corrente. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Indica o quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação ao quanto tem que pagar no mesmo período. Espera-se que esse indicador esteja acima de 1, caso contrário, a empresa pode ter dificuldade para pagar suas obrigações de curto prazo. Nós pegamos na liquidez geral ativo total e passivo total, liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quanto maior esse número, menor o risco. E nós temos também a liquidez seca, que é igual ao ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. É igual à liquidez corrente menos os estoques. Parte-se do princípio que os estoques são ativos menos líquidos e, portanto, devem ser ignorados. E depois nós temos a liquidez imediata, que é igual a caixa e equivalentes de caixa dividido pelo passivo circulante. De cima para baixo nos slides, nas diferentes métricas de liquidez, ter um resultado acima de 1 é cada vez mais difícil. Veja, nós estamos cada vez querendo mais liquidez nesse índice. Se eu comparar o índice de liquidez geral, é mais fácil ter um valor acima de 1, é mais fácil ter um valor maior. Aí quando eu quero a liquidez corrente, provavelmente eu vou ter um valor menor. Se eu quero a liquidez seca, eu vou ter um valor menor. E se eu quero a liquidez imediata, eu vou ter um valor ainda menor. Ou seja, cada vez fica mais difícil eu ter um valor acima de 1. Porque eu estou comparando os passivos dessa empresa, ou o passivo circulante dessa empresa, com cada vez ativos mais líquidos. Ou seja, eu estou cada vez mais em busca de liquidez. E quanto maior a liquidez, menor o risco dessa empresa, menor o risco dessa empresa ficar insolvente. Agora vamos falar sobre índices de solvência e estrutura de capital. Nós temos o índice de cobertura de juros, que mede a capacidade da empresa em gerar receitas suficientes para cobrir suas despesas de juros. E aí nós temos a fórmula do índice de cobertura de juros, que é EBIT dividido por despesas financeiras. E lembrando que EBIT é lucro antes dos juros e impostos. Ou seja, o que eu quero ver aqui é a razão entre EBIT e despesas financeiras. E quanto maior for esse valor, melhor. Porque isso quer dizer que essa empresa não está pagando tantos juros assim. E com isso provavelmente vai sobrar uma parcela maior de lucro líquido nessa empresa. Vamos agora falar sobre o saldo de tesouraria sobre vendas. O STSV é igual ao saldo de tesouraria dividido por vendas líquidas menos imposto sobre vendas. Mede a relação entre a posição financeira da empresa e seu volume de vendas. A grosso modo, saldo de tesouraria será o caixa da empresa, ou equivalentes de caixa. Será a sobra ou a falta de dinheiro no curto prazo. O STSV
representa a posição líquida entre tomada e aplicação de capital. O tesoureiro da empresa, ele vai pegar o que sobra dentro dos fluxos dessa empresa e vai aplicar esse valor, ou então se faltar dinheiro dentro dos fluxos dessa empresa, ele vai fazer um empréstimo. E o saldo de tesouraria sobre vendas quer justamente ver o que está sobrando no caixa dessa empresa ou faltando no caixa dessa empresa em relação às vendas dessa empresa. Quanto mais sobra no caixa dessa empresa em relação a vendas, melhor. Quanto menos sobra ou quanto falta no caixa dessa empresa em relação às vendas, piora. Temos também a participação de capitais de terceiros. O PCT indica o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos de terceiros. O PCT é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante, ou seja, o passivo total, dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Quanto maior a participação de capitais de terceiros, maior é o risco de insolvência dessa empresa, que é aquilo que eu já falei antes para vocês. Quanto mais capital de terceiros você utilizar, maior é o risco dessa empresa, maior é o risco de insolvência dessa empresa. Mas não necessariamente isso é algo ruim. E nós temos também o grau de endividamento. Ele mede a proporção dos ativos totais da empresa financiada pelos credores. Quanto maior o índice, maior o risco. E aí nós temos a fórmula do grau de endividamento, que é igual ao passivo total dividido pelo ativo total. Se tivermos um grau de endividamento de 0,5, quer dizer que 50% dos ativos da empresa são financiados com capital de terceiros. Ou seja, se eu tenho 1 bilhão em ativo, 500 milhões em passivo e 500 milhões em patrimônio líquido, quer dizer que 50% do ativo dessa empresa é financiado com capital de terceiros. Quanto maior esse número, mais eu vou estar sendo financiado com capital de terceiros e maior será o risco dessa empresa. E para finalizar, vamos fazer uma observação. A falência de uma empresa não se deve exclusivamente ao endividamento. Há invariavelmente um grau de má administração, desorganização, projetos fracassados e a isso soma-se o excesso de endividamento. Então não adianta olhar somente esses indicadores de liquidez, esses indicadores de endividamento e de solvência de uma empresa, porque há outros fatores os quais vão fazer com que uma empresa acabe falindo. Agora, quando nós analisamos uma empresa e nós não estamos dentro dessa empresa, fica difícil você quantificar em que grau está havendo uma má administração, uma desorganização, ou se os projetos estão caminhando bem ou estão caminhando mal. E é por isso que quando nós tentamos investir em uma empresa a qual está passando por uma situação difícil, você olhar esses índices é importante, porque vão trazer informações importantes para nós investidores de como está a situação dessa empresa e se ela provavelmente conseguirá sair dessa situação ou não. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.